Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês, meus queridos? Chegamos aí ao final de mais uma semana e na videoaula de hoje, numa das videoaulas de hoje, nós vamos fazer aí a leitura do mito A Perigosa Yara e vamos falar também sobre tipos e gêneros textuais. Tudo isso está no livro de língua portuguesa, tá bom? Páginas 140 a 145. Vamos fazer a leitura do mito, vamos fazer a correção das atividades e vamos falar aí sobre esse assunto muito importante, tá bom? Então fique ligado, assista a videoaula, faça a leitura e o estudo ativo do seu livro, tá bom? De língua portuguesa, marque as partes importantes, anote no caderno os conceitos mais importantes, faça mapa mental, resumo, enfim, seja ativo no seu processo de aprendizagem, tá bom? E eu estou aqui para te ajudar. Qualquer dúvida que você tiver, participe do plantão. Das 7 às 11 da manhã, eu estou disponível no WhatsApp para atender vocês, tá bom? E não deixe também de mandar as suas atividades para o e-mail maxnayara@yahoo.com. Bem, vamos lá. Nós temos aqui, né, a imagem dessa sereia, né, com traços indígenas, né, elementos aqui que nós percebemos, né, que são elementos indígenas, e é uma índia com rabo de sereia, né? Quem é essa daí? Nós vamos falar sobre a Yara, esse personagem, né, essa personagem mitológica e da nossa cultura, né? Nosso folclore, da nossa cultura brasileira. Vamos lá, é a segunda parte aí do capítulo 3, né? Vamos falar aí, vamos trabalhar aí o segundo texto, a parte 2, né? Aprofundando o gênero 2, mito. Estamos tratando aí do mito, já vimos o que é mito, já vimos a sua função, já vimos a origem da palavra, né? Já fizemos a leitura de vários mitos e agora vamos fazer a leitura do mito A Perigosa Yara. Antes de começar a ler, além de narrar a origem de fenômenos naturais, elementos do mundo, etc., os mitos podem narrar também histórias de seres mágicos, destacando seus poderes sobrenaturais e seus atos de heroísmo, travessuras, assombro, amor. É o que acontece na história que você vai ler agora, escrita por Clarice Lispector. Nesse texto, recolhido do seu livro Como Nasceram as Estrelas, ela narra o encontro de Yara, personagem muito conhecida no nosso folclore, com um jovem indígena, Tapuia, a perigosa Yara. Ao cair de todas as tardes, a Yara, que mora no fundo das águas, surge de dentro delas, magnífica, com flores aquáticas, enfeita então os cabelos negros e brinca com os peixinhos de escapole. Mas, no mês de maio, ela aparece ao pôr do sol para arranjar noivo. Nós estamos no mês de maio, hein? Será que a Yara está aparecendo aí para arranjar noivo? As mães se preocupam com seus filhos varões, sabedoras de que a Yara quer noivos. Mas para os filhos, Yara é a tentação da aventura, pois há rapazes que gostam de perigo. À medida que Yara canta, mais inquietos e atraídos ficam os moços, que, no entanto, não ousam se arriscar. Sim, mas houve um dia um tapuia, sonhador e arrojado. Pensativamente estava pescando e esqueceu-se de que o dia estava acabando e as águas já se amansavam. Foi quando pensou: acho que estou tendo uma ilusão. Porque a morena Yara, de olhos pretos e faiscantes, erguera-se das águas. O tapuia teve o medo que todo mundo tem das sereias arriscadas. Largou a canoa e correu a abrigar-se na taba. Mas de que adiantava fugir se o feitiço da flor das águas
já o enovelara todo. Lembrava-se do fascínio de seu cantarolar e sofria de saudade. A mãe do Tapuia adivinhara o que acontecia com o filho, examinava-o e via nos seus olhos a marca da fingida sereia. Enquanto isso, Yara, confiante no seu encanto, esperava que o índio tivesse coragem de casar-se com ela. Pois, ainda nesse mês de florido e perfumado maio, o índio fugiu da taba e de seu povo, entrou de canoa no rio e ficou esperando de coração trêmulo. Então, a Iara veio vindo devagar, devagar, abriu os lábios úmidos e cantou suave a sua vitória, pois já sabia que arrastaria o Tapuia para o fundo do rio. Os dois mergulharam e adivinha-se que houve festa no profundo das águas. As águas estavam de superfície tranquila, como se nada tivesse acontecido. De tardinha, aparecia a morena das águas a se enfeitar com rosas e jasmins, porque um só noivo, ao que parece, não lhe bastava. Essa história não admite brincadeiras, que se cuidem certos homens. Então temos um texto aí do nosso ícone, né, da literatura, um dos nossos ícones da literatura, Clarice Lispector. Pertence aqui à obra, né, como já foi dito, Como Nascem as Estrelas. Então vamos lá. Nós temos aqui o vocabulário desconhecido, né, um quadrinho aí com algumas palavras que os organizadores aqui do livro, né, suspeitam que vocês não saibam. Então, é para pesquisar aí na internet, em dicionário, ou a partir da sua compreensão ali do contexto, para colocar ali o sentido, o significado dessas palavras. Caso tenha outras palavras ali no texto que você não saiba o significado, busque também no dicionário, escreva no caderno, no cantinho do livro. Nós temos ali um espaço no livro de vocês, não são em todas as páginas, mas em algumas, aí tá escrito lá, tome nota. Então, aquele espaço é para você anotar algo que você ouve na videoaula, no momento da correção ou na escola, tá bom? Para servir de apoio ali para ficar no seu livro. Vamos lá. Varões. O que é varões, né? O que são os varões? Homens. Arrojado. Arrojado é valentão, ali no sentido do texto, né? É valentão. Desvendando os segredos do texto. 1. Por que as mães se preocupam com seus filhos homens ao cair da tarde? Nós vimos que as mães ficavam preocupadas com os filhos, né? Porém, os filhos gostavam de aventuras, né? Gostam de aventuras. Elas ficavam preocupadas porque ao cair da tarde, a Yara surgia ali para conseguir um noivo, né? Então, porque é a hora em que Yara costuma aparecer para seduzi-los e levá-los para o fundo do rio. Então, esse é o horário aí que as mães ficam preocupadas. 2. O que a Yara significa para os homens? Enquanto para as mães ela era uma preocupação, para os homens a Yara é uma tentação, né? A tentação da aventura. A autora do texto, né, a narradora ali, fala que o homem gosta de perigo, né, de aventura, e a Yara era essa tentação. 3. O que a Yara faz para seduzir os homens? Ela canta, né? Com o seu canto ali, os homens se apaixonam, né? Eles são enfeitiçados ali por ela. 4. Como é descrito o índio Tapuia? Ele é descrito da seguinte forma, como sonhador e arrojado. 5. E a Yara? Como é descrita no texto? A Yara é descrita como uma sereia morena, de cabelos negros, olhos pretos e faiscantes, e enfeitada com rosas e jasmim. Assim, a Yara é descrita ali no texto, por Clarice Lispector. 6. O esquema a seguir apresenta a sequência de fatos narrados no mito A Perigosa Yara.
Procure preencher os quadros buscando essas informações no texto. Veja só, essa é a mesma dinâmica daquela questão que nós fizemos anteriormente na atividade sobre o texto, né? Retomando ali o mito das lágrimas de Potira, tá bom? Veja, mais uma vez é para você observar a sequência textual. Você vai preencher ali. Fato 1. O Tapuia estava pescando, distraído no final da tarde. Qual é a consequência desse fato 1? A Yara apareceu. Logo em seguida, a Yara apareceu. E a consequência desse fato 2 aqui? O Tapuia ficou com medo de fugir para a Taba. Então, ele ficou com medo de fugir para a Taba e a consequência desse mesmo fato, o Tapuia ficou enfeitiçado pela sereia. Veja, aqui um fato é continuação do outro, fato 2 continuação do 3, do 1, fato 3 é continuação do 2, o fato 4 continuação do 3. E agora o fato 5, que é a consequência, ou seja, a continuação ali do 4. O índio fugiu da taba e de seu povo e entrou de canoa no rio para esperar Iara. E por fim, o sexto fato, que é a consequência do 5. A Iara apareceu, abriu os lábios úmidos, cantou suave a sua vitória e arrastou o Tapuia para o fundo do rio. 7. Leia o trecho a seguir e responda as questões. Mas de que adianta fugir se o feitiço da flor das águas já o enovelara todo? Lembrava-se do fascínio de seu cantarolar e sofria de saudade. A mãe do Tapuia adivinhara o que acontecia com o filho. Examinava-o e via nos seus olhos a marca da fingida sereia. A quem se refere a expressão flor das águas? Veja só. Mas de que adianta fugir se o feitiço da flor das águas? O feitiço de quem, gente? Da Iara, né? Então, ela é chamada também de flor das águas lá. Então, resposta da a Iara. Refere-se a Iara. B. O narrador do texto conta que a mãe do indígena Tapuia viu nos olhos do seu filho a marca da fingida sereia. Por que ele qualifica Yara como fingida? Porque o narrador qualifica a Yara como fingida, porque na verdade ela não amava o índio, ele estava apaixonado, seduzido, com saudades, estava enfeitiçado, né, por ela. Porém, a Yara não tinha sentimentos de amor por ele. Ele estava iludido, né, enfeitiçado. Ela foi fingida. 8. Os mitos, as lágrimas de Potira e a perigosa Yara têm alguns elementos em comum. Pensando nisso, responda as questões seguintes. A. As duas histórias nos apresentam um pouco da cultura de quais povos? Então, nós vamos observar aqui o que há em comum, né, nesses dois mitos. Em relação aos povos, né, a cultura que é apresentada ali são povos indígenas, né? Tem a presença ali de Taba, a Índia. Então, são elementos ali que nos fazem perceber que são mitos indígenas, né, da cultura indígena. Então, as duas histórias apresentam as culturas dos povos indígenas. B. Itajibá e o Tapuia são jovens que possuem mais ou menos a mesma descrição. Itajibá é forte e valente, e o Tapuia é sonhador e arrojado, valentão. Considerando o que aconteceu com eles nas narrativas míticas, qual dos dois é visto como herói, retratado com mais coragem? Veja só, o Itajibá, ele foi para a guerra, ele foi corajoso, né? Foi defender a sua tribo. Então, ele é o que tem mais coragem, né? Aqui, o Tapuia, ele foi enfeitiçado pela Yara, ele fugiu, né? E foi até o encontro dela. Mas aqui, o que é corajoso e que é o herói, é o Itajibá. C. Potira e Yara também são descritas fisicamente de maneira muito parecidas.
Mas com relação ao caráter dessas personagens míticas, qual é a maior diferença entre elas? Pessoal, Potira, ela era fiel, ela amava, né, o Itajibá. Agora Yara, olha aqui, ela era fingida, né? Ela enfeitiçou, conquistou o Tapui ali só para enganá-lo, né? Só por capricho seu. Então Potira é retratada como uma mulher pura, sincera, apaixonada, ingênua. Já Yara é fingida, vaidosa, esperta, egoísta. Então você pode colocar aí essas características, né? A partir da análise das duas personagens. Terminamos aqui a nossa fala sobre o texto aí da Yara. Atividade bem breve. Agora, nós vamos falar sobre tipos e gêneros textuais. É um assunto muito importante para nós, então preste atenção, tá? Vamos lá. O que é texto? Nós vimos anteriormente aí, né? Estudamos aí o texto, mas você se recorda o que é texto? Vamos lá. Um texto é uma manifestação da linguagem. Tudo aquilo que produz um sentido completo, que seja uma mensagem compreensível, é um texto. Então, o texto ele possui ali uma unidade, né, de sentido. Quando nós temos ali um amontoado de frases, mas que uma não tem relação com a outra, né, e de forma descontextualizada, nós não temos um texto, porque o texto ele precisa dessa unidade de sentido, né, produz sentido completo, né, e passa uma mensagem, né, nós conseguimos compreender essa mensagem que é repleta aí de intenção comunicativa. Bem, a origem do texto confunde-se com a origem do próprio homem, uma vez que a comunicação entre os seres humanos ocorre por meio de textos. Então, desde que o homem existe, que ele se comunica, há a presença de texto. Nós não podemos confundir o texto somente com a escrita, né? Com os gêneros textuais que nós estudamos sempre, né? Então, desde que há vida humana, né? Desde que há o homem, que há necessidade de comunicação, existe o texto. O texto, portanto, nasce no momento em que um homem se comunica com o mundo ou com outro homem, né? Então, se estou passando na rua, vejo um de vocês e faço assim, ó, isso é um texto? Não são palavras, mas é um texto, né? Utilizei a linguagem não verbal, vocês se lembram das classificações da linguagem? Nós temos linguagem verbal, linguagem não verbal, linguagem mista. Então, estou fazendo uso aqui, ó, da linguagem não verbal e você compreende, né, ali no contexto, eu te vejo, eu tenho uma intenção comunicativa, isso é texto. Ou se eu faço assim, ou se eu faço um desenho, ou você faz um desenho. Enfim, o texto ele tem essa unidade de sentido, essa intenção comunicativa, né? E ele acontece, né? Ele nasce no momento em que o homem se comunica com o mundo ou com outro homem. Não se esqueça disso. Veja, aqui nós temos um personagem aí, né? O Chico Bento. E ele está falando, oi. Veja, uma palavrinha só, 2 letras. E isso é texto? Isso é texto. Nós temos aqui ó, uma placa, perigo, alta tensão, e nós temos imagens ali, né, que também nos passam informações, né, o vermelho aqui, que é de alerta, esse símbolo aqui, né, que significa alta tensão. Então, tudo isso é texto, tudo isso é comunicação, tudo isso tem aí um sentido, né, de existir um sentido, uma intenção comunicativa. E aí, lá no livro de língua portuguesa, nós temos algumas informações, nós vamos trabalhar essas informações aqui, tá bom? Então, vamos lá. Análise linguística, tipos e gêneros textuais. Não é necessário nos aprofundar muito em estudos teóricos para percebermos que no nosso dia a dia estamos cercados de textos. Então, nós estamos cercados, ou seja, em casa, na escola, onde quer que nós vamos, nós estamos cercados
classificados de textos. Eles estão por toda parte, transmitindo informações, influenciando o nosso comportamento, repassando histórias, oferecendo produtos, expressando sentimentos, etc. Com um pouco mais de atenção, vemos que agrupamos vários textos em torno de um nome, digamos, comum. Essa relação é fundamental para a nossa vida, seja na escola, seja em casa, seja na rua, seja no futuro. Refletindo um pouco sobre os textos que lemos neste capítulo, por exemplo, dissemos que as lágrimas de Potira e a perigosa Yara são textos classificados como mitos. Como vimos, os mitos apresentam algumas características estáveis, né? São características ali, né, específicas deste gênero textual. Por exemplo, são textos que refletem a cultura de um povo, apresentam personagens mágicos como Potira, Itajibá e Yara, fazem parte do imaginário popular. Ao lermos um texto que apresenta essas características, podemos dizer automaticamente que se trata de um mito. Assim, classificamos inúmeros textos como mitos: os 12 trabalhos de Hércules, a Caixa de Pandora, a Jornada de Ogum, a origem do mundo segundo os Munducurucus, etc. Pessoal, então quando nós falamos aí em gêneros textuais, que é o que nós vamos ver mais à frente, nós tratamos de alguns textos que têm características específicas, que têm funções ali específicas, né? Por exemplo, nós temos o mito, é aquele texto que tem a função de explicar a origem de algo, né, de algum elemento da natureza, algo que na antiguidade não tinha explicação. E aí esse mito tem esses elementos aqui que já foram mencionados neste parágrafo. Então, ao observarmos aí essas características, em diversos textos nós podemos classificá-los como mito. Nós vimos as fábulas e as parábolas, cada gênero ali tem as suas características. Então, ao ler um texto ali, é um texto narrativo, conta uma historinha para mim, um texto narrativo curto, e eu tenho personagens ali que são animais, e esses personagens, eles têm características humanas, eles conversam uns com os outros, eles são maus, eles são perversos, ou eles são inocentes. Ao perceber isso, eu vejo que é uma fábula e ainda mais tem uma lição moral ali, é um texto que tem um ensinamento. São características que eu identifico nas fábulas, e eu tenho diversos textos, né, que podem ser classificados como fábulas. Então, observem, são características, um conjunto de características e de elementos que eu consigo identificar em determinados textos, e assim eu classifico esses textos de acordo com o gênero. Vamos continuar. Da mesma forma, quando nos deparamos com um texto cujos personagens são animais e que agem como seres humanos, olha o exemplo da fábula aqui, para nos passar algum ensinamento, podemos dizer que estamos diante de uma fábula. Vários textos são classificados como fábulas: a raposa e as uvas, a cigarra e a formiga, a lebre e a tartaruga, o leão e a raposa. Quando você passeia pelas ruas e avenidas da sua cidade, principalmente nos sinais de trânsito, certamente encontra pessoas distribuindo panfletos. Da mesma forma que os mitos, as fábulas, os panfletos também têm suas características. São distribuídos gratuitamente pelas ruas, trazem as ofertas de alguma loja, geralmente são impressos em pequenos papéis, etc. Então, veja que são características que nós podemos observar ali em um gênero, panfleto. Esses nomes comuns, sob os quais reunimos uma infinidade de textos, são o que chamamos de gêneros textuais. Então, vamos lá. Vamos marcar aqui o que nós podemos colocar para conceituar o gênero textual, né? Textos que apresentam características estáveis, né? Não vamos colocar mito, porque mito é específico, né? Mas os gêneros são textos que apresentam alguma característica estável e são
textos ou nomes, né, comuns, que são os gêneros, em que reunimos uma infinidade de outros textos. Então, esses textos que apresentam essa característica, nós identificamos essas características em diversos textos, em uma infinidade de textos. Isso é gênero textual. Cada gênero apresenta características específicas. Por essa razão, sabemos identificar facilmente vários gêneros. Um mito, uma fábula, um panfleto, uma lista de compras, uma receita de bolo, um outdoor, um recado, um e-mail, uma carta, uma notícia, um poema, um artigo de jornal, etc. Portanto, os gêneros são os textos. E nós temos uma infinidade de gêneros. Veja só quantos foram citados ali. Aquilo é um pouquinho só. É do tamanho de uma formiguinha. Porque nós não conseguimos numerar a quantidade de gêneros textuais que existem, tá bom? São diversos. Se você chegar na sua casa e observar ali na cozinha, você já encontra a receita. E aí você pega o seu livro de língua portuguesa, meu Deus, tem uma infinidade de gênero. E você pega o seu livro de geografia, de história, também tem gêneros diversos, história em quadrinhos, charge. E aí você tem conto, você tem mito, você tem lenda, é fábula. Então, nós temos uma infinidade de gêneros textuais, tá? E dentro dos textos, os elementos linguísticos que os compõem se organizam de determinados modos. Agora nós já vamos para a organização dos elementos linguísticos dentro dos gêneros, né? Tanto nas fábulas quanto nos mitos, encontramos, por exemplo, personagens mágicos que agem. Potira e Itajibá se uniram, o leão exigiu. E nós temos também um espaço, né, na beira do rio, na tribo, no palácio, na caverna. E um dado tempo. Era uma vez, numa época distante, quando os europeus ainda não haviam chegado, certo dia. De maneira simples, quando encontramos essas estruturas em um determinado texto ou em parte dele, estamos diante de um tipo textual, a narração. Agora, os tipos textuais são os modos como os elementos linguísticos de um texto podem se organizar. E diferentemente dos gêneros textuais, que nós temos uma infinidade, são incontáveis, os tipos textuais são poucos, e nós vamos ver eles aqui agora. São basicamente 6, tá bom? Então, existem basicamente 6 tipos textuais: a injunção, descrição, narração, relato, exposição e dissertação. De maneira simples, poderíamos defini-los deste modo. E aqui nós temos as definições desses tipos textuais, tá bom? Então, primeira coisa aqui, antes de passarmos aí para as classificações dos tipos textuais, não confunda gênero com tipo textual, tá bom? Os gêneros textuais, nós vimos aqui anteriormente, ó, são textos que têm características específicas, características estáveis, e a partir da observação nós os identificamos. Agora, os tipos textuais, eles são aí no menor número, basicamente 6, e nós encontramos os tipos textuais nos gêneros. Veja só, quando nós trabalhamos a fábula, vamos voltar lá na fábula. Eu disse para vocês diversas vezes, a fábula é um gênero textual narrativo que conta a história de alguns animais que são personagens com características humanas e traz um ensinamento. Quando eu falo conta uma história, é um gênero narrativo, porque predomina ali dentro da fábula um tipo textual, que é a narração, o tipo textual em que conta-se ali uma história, né, ficcional, enfim, aí nós não temos só a fábula, né? O conto é um gênero textual em que há a predominância do tipo narrativo, o mito, tá? Vamos lá. Injunção, o tipo injuntivo, né? A injunção, que é um tipo textual que tem ali como principal função, principal característica, apresentar passo a passo, explicar ali
com a utilização de verbos no imperativo, né? Algumas ordens e orientações, o modo como fazer algo. Por exemplo, uma receita de bolo. A receita de bolo, ela não nos traz orientações de como fazer um bolo. Essas orientações aí são injunções, tá bom? Então, o tipo injuntivo é o tipo textual que permeia gêneros em que fazemos alguma ordem. São textos em que o emissor procura agir sobre o receptor, fazendo com que este adote determinados comportamentos, como ocorre com frequência nas receitas, nos manuais do usuário, etc. Então, eles vêm ensinar, né? É o tipo textual que vem ensinar, dar ordem, orientações de como realizar algo. E aí nós temos os gêneros textuais que são infinitos. Aí nós temos a receita do bolo, nós temos a bula do remédio, que vai ensinar como nós devemos tomar aquele remédio, né? Nós temos o manual de uso, o manual de instrução. Tudo isso são gêneros textuais em que há predominância do tipo injuntivo. Vamos lá, nós temos a descrição. A descrição, ela registra características de pessoas, lugares, objetos. Quando nós vamos fazer uma descrição, nós não observamos as características. Se alguém vira para mim e fala, professora Nayara, descreva o livro de língua portuguesa. Aí eu vou pegar o livro e falar, olha, ele tem uma capa azul, aqui nós temos um quadrado amarelo, nós temos a indicação da série, tem essa cor aqui, esse desenho tal. Então, eu estou descrevendo o livro, não é? A descrição é a indicação das características, tá bom? Os anúncios de vendas de imóveis nos jornais, por exemplo, são textos em que o tipo descritivo prevalece. Quando você vai vender um imóvel ou vai vender algo, um objeto, você descreve as características, né? Quando você entra no anúncio de um imóvel, casa com 2 quartos, um banheiro, cozinha, área externa. Veja, está descrevendo as características da casa. Isso é o que? Descrição. Tipo descritivo predomina aí no anúncio. Aí nós temos também o tipo narração. É o relato de fatos imaginários feito por um narrador. O desenrolar de uma trama de ações. Esse relato envolve personagens normalmente localizados no tempo e no espaço. Tem caráter ficcional. Então, aquilo que está sendo descrito ali, aliás, que está sendo narrado, né? Não vamos confundir aí, tomar cuidado com os termos. Aquilo que está sendo narrado ali na história não é que aconteceu, vem da ficção, do imaginário, do autor, e aí o narrador vai contando a história ali. Relato. O relato, ele é muito semelhante à narração, compartilhando basicamente as mesmas características, mas com detalhe. Enquanto a narração tem caráter ficcional, o relato é baseado em fatos reais. Então, o relato é um gênero textual em que vai haver ali também a contação de algo, de um fato, mas esses fatos são reais e não ficcionais como a narração. Exposição. A exposição é a explanação de informações. É um tipo textual que permeia textos cuja função principal é informar, como a notícia de jornal. E a argumentação, por último, é um tipo textual predominante em textos cujo objetivo maior é defesa de pontos de vista. Quando você fica de castigo, vamos supor aqui que você fez algo e ficou de castigo. E aí sua mãe te colocou de castigo, te proibiu de jogar videogame. Mas aí você vai tentar convencer a sua mãe, né? Fala assim, mãe, eu tirei nota 7 em língua portuguesa, porque foi por isso que ela te deixou de castigo, porque eu esqueci de fazer algumas atividades, mas isso não vai acontecer de novo, foi porque eu estava passando por dias difíceis. Você vai tentar argumentar, você vai argumentar para tentar convencer a sua mãe que aquele castigo é injusto, né? Isso é argumentação. Então, é o tipo textual predominante em textos
cujo objetivo maior é defender um ponto de vista. Essa defesa é feita por meio de ideias, argumentos e visa convencer ou persuadir o interlocutor. Não sei se vocês já ouviram, mas quando trabalhamos com o Enem, né, nós temos uma redação lá que o texto é dissertativo argumentativo, porque é para você apresentar ali o seu ponto de vista a respeito de algum tema, né? Nós temos crônica argumentativa, porque você vai defender o seu ponto de vista ali dentro daquele gênero textual, tá? Então, apesar de apresentarmos os 6 tipos textuais separadamente, eles podem aparecer juntos em um mesmo texto. Entretanto, um deles prevalece sobre os demais, indicando a natureza do gênero. Assim, nos romances de José de Alencar, por exemplo, há o predomínio do tipo textual narrativo, pois são romances, mas podemos identificar longos trechos tipicamente descritivos, como em Iracema, um famoso livro seu. Já no início desse romance, o autor traz uma frase bastante descritiva. Muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema, a virgem dos lábios de mel. Então, o descritivo, como nós vimos, é a apresentação de características, né? Então, os tipos textuais, eles estão juntos presentes nos gêneros, né? Só porque há a predominância de um ou outro tipo dentro dos textos, tá? E aqui eu trouxe para vocês um mapa mental, né, para auxiliar aí vocês na compreensão. Se você ficar com dúvida a respeito aí desse conteúdo sobre tipos e gêneros textuais, não se assuste, não se desespere, tá bom? Assista a videoaula, pegue o seu livro, estude, pesquise, né? Em outro livro ou na internet, pode assistir outras videoaulas, tudo isso para te auxiliar a compreender aí esse conteúdo, tá bom? E qualquer dúvida também estou disponível no plantão. Vamos lá. Tipologia textual. Cada um contém um número indeterminado de gêneros, determina o tipo de texto e existem 5. Nós vimos que existe basicamente 6, né? Isso é normal. Uma outra fonte que você busca informações, há essas controvérsias. Mas nós vimos aqui no nosso livro de língua portuguesa que há basicamente 6, né? Há o relato, aqui só a exposição, injunção, descrição, dissertação e narração. Faltou o relato, né? Porque muitas vezes eles não separam narração com o relato, tá bom? Mas nós vimos que o relato, ele é diferente da narração. O relato, ele tem ali, ele é baseado em fatos reais, em acontecimentos reais, enquanto a narração em ficção. Mas vamos lá, exposição, texto sem opinião do autor, a qual somente é exposto algo que se fez ou pensou. Então, é exposição de ideias, de informações, sem o argumento. Porque se a opinião é o argumentativo, né? A injunção, passo a passo para se construir ou reproduzir algo, é aquele que vai nos ensinar, né? Aquele tipo textual que vai nos ensinar a fazer um bolo, ensinar a montar um brinquedo, ensinar a utilizar um celular, enfim. A descrição é um texto detalhado no qual se descreve algo ou alguém. A dissertação é um texto lógico, geralmente impessoal, sem ordem cronológica e com a presença de argumentação. Né? A dissertação, a presença da argumentação. Vamos voltar aqui. Vejam que a substituição, né? Aqui, ao invés de colocar a argumentação lá, colocaram dissertação. Mas não tem problema, vez ou outra nós encontramos aí esses choques de teoria, porque há estudiosos que falam que a dissertação em si, ela já é argumentativa. Lembra do texto dissertativo e argumentativo? Acabam falando que é até redundante dizer isso, porque a dissertação acaba apresentando a argumentação, porque se você vai dissertar sobre algo, você vai falar sobre algo, você vai falar sobre a sua perspectiva, então acaba que você argumenta ali, escreve a partir do seu ponto de vista, né? Aqui, narração, textos com ordem cronológica, personagens e tramas,
tem a presença de um narrador, então são características aí do texto narrativo. Nós já vimos outras características, tá? Gêneros escritos, fábula, dissertativo argumentativo, artigo de opinião, né? Agora já estamos nos gêneros, né? Fábulas, nós já estudamos as fábulas, né? Nós sabemos as características desse gênero. E o que é gênero textual? Podem ser orais ou escritos, estão dentro das tipologias, então todo gênero textual possui ali predominantemente um tipo e são diversos. E aí nós temos os gêneros escritos também, né? Palestras, jornais televisionados, narração de partida esportiva, que são gêneros falados, né? Escritos são os de cima. Para vocês verem que se você pegar o seu estudo, se você pegar o seu livro, a videoaula que você assiste, você montar o seu material de revisão, é muito mais proveitoso do que você pegar um pronto, né? Então, faça o seu mapa mental, faça o seu esquema. Olha aqui, ó, que lindo esse mapa mental, muito bonitinho. Só porque tem um outro desvio ali, né, no conteúdo. Então, faça o seu perfeito, né? Mas utilize setas, utilize cor, utilize canetinhas, caneta, tudo aquilo que vai deixar o seu mapa mental mais bonito, tá bom? E finalizamos aqui a nossa videoaula, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e espero também que vocês entrem em contato comigo para nós conversarmos mais sobre isso. Se você quiser que eu explique de uma outra forma, fale, professora, eu não entendi bem aquilo. Fale que nós tratamos de novo na próxima videoaula, tá bom? Porque o importante é você compreender, você aprender. Plantão de dúvidas acontece das 7 às 11 e o e-mail para o envio das atividades maxnayara@yahoo.com. Não deixe de participar e mandar as suas atividades, tá bom? Até a próxima aula. Desejo que vocês tenham um excelente final de semana.